Vamos lá, gente. A notícia que muita gente sabia que ia acontecer, que sabia que ia chegar, veio hoje. Rafael Nadal anunciou que vai se aposentar esse ano, agora já em novembro, mês que vem, na fase final da Copa Davis. Aquela fase que tem 8 países, que vai ser disputada em Málaga, na Espanha, e que ele provavelmente vai ter Carlos Alcaraz ali do lado na equipe para fazer essa última participação, a última aparição como tenista profissional. Difícil dizer agora se ele vai entrar em quadra, se ele vai estar lá só com a equipe, porque a gente não sabe como ele está tecnicamente, como ele está fisicamente. O que dá para falar nesse momento é que ele tentou tudo, né? E eu já vi comentários no sentido de, inclusive durante a temporada, de que ele devia ter parado antes, devia ter se preservado mais, porque realmente a gente viu ele jogando num nível que a gente não estava acostumado a vê-lo jogar, né? Muito mais baixo do que o normal, principalmente para uma temporada de Saibro, né? Ele deixou bastante a desejar em Monte Carlo, até no próprio ATP de Boston, que ele foi vice-campeão, né? Teve altos e baixos ali, numa dimensão que na carreira dele acho que ele não teve momento algum, né? E mesmo assim foi vice-campeão. É um torneio que ele precisava participar para ter algum ritmo de jogo para disputar as Olimpíadas, que seriam, né, na sequência e no Saibro. Um torneio com uma chave fraca que ele teria vencido ali, jantado com, né, se ele tivesse com, sei lá, 80% do nível normal dele no Saibro. E o que a gente viu foi o Nadal muito diferente, oscilando técnica, mentalmente, até fisicamente, com altos e baixos ali. Então, um Nadal bem diferente do que a gente se acostumou a ver, mas o Nadal que lutou, né? E nesse sentido, acho que ele deixou evidente mais uma vez a sua característica, acho que o que marcou mais a carreira dele, né? Óbvio que, né, não estou aqui dizendo que foi um tenista que, né, só corria atrás da bola, só levantava a bola, ganhou só no físico. Eu acho que todos esses estereótipos negativos que surgiram no começo da carreira dele ali, em 2005, 2006, quando ele começou a ganhar slam, ele foi derrubando um por um, né? Foi mostrando que não era um levantador de bola, que não era um jogador só de saibro. Foi campeão em Wimbledon, derrubando Federer numa final. Fez 5 finais de Wimbledon, se eu não me engano, agora de cabeça. Foi campeão, né, do US Open várias vezes, também ganhou 2 vezes na Austrália, tendo disputado outras finais. Então, assim, não dá para dizer que foi um tenista só de saibro, que foi um tenista só lutador, corredor, ou que ganhou tudo no coração, mas ganhou muita coisa sim no coração. E eu acho que essa foi a marca dessa última temporada dele, de se não conseguir jogar no nível que ele gostaria de jogar, o que a gente, né, nós como fãs de tênis gostaríamos de tê-lo visto jogar, mostrou coração, deixou tudo ali na quadra, fez o possível para disputar Olimpíadas, né, pela última vez, fez o possível para estar em Roland Garros uma última vez, deu azar na chave, perdeu na primeira rodada, até jogando bem, mas um bem que é um jogando bem pro padrão dele de hoje, lesionado, e não pro padrão Rafael Nadal que a gente se acostuma a ver, o cara que foi campeão 14 vezes em Roland Garros. E eu acho que essa é a marca dessa, né, dessa última temporada, dessa última tentativa dele, sabe? Então, se teve gente que achou que ele demorou demais para anunciar, eu vejo mais por esse lado tentativa, sabe? De alguém que tentou, que lutou, e acho que é a maior lição da carreira, né? Deu pelo menos dessa reta final de carreira. Até eu escrevi isso no blog. Né, esforço total, arrependimento zero. É você botar a cabeça no travesseiro à noite, sabendo que você deu o que tinha para dar, que não dava para fazer mais, que você fez o seu melhor, que o seu melhor no momento era esse. E se não deu para voltar a jogar, para voltar a competir no nível que ele queria competir, é a hora de parar de jogar. E ele pode parar de jogar com a cabeça tranquila, né, sem arrependimentos, sem nada, de ter tentado aí, não, quase 2 temporadas, passado quase 2 anos inteiros, tentando voltar a jogar, tentando voltar a competir no nível que ele gostaria, né? E é uma pena porque foi uma lesão, quer dizer, foram 2 lesões na verdade, uma no abdômen e outra no quadril. E essa do abdômen veio num momento um dos momentos mais especiais da carreira, que ele tinha vencido o Australian Open,
tinha vencido o Roland Garros, estava numa semifinal de Wimbledon, e aí tem uma lesão no abdômen, não consegue jogar essa semifinal. E era uma pena porque acho difícil, não quero especular agora, mas ele tinha ainda uma chance de fechar o Grand Slam de calendário naquele ano. Óbvio que se ele fosse para a final de Wimbledon, ele pegaria o Djokovic, aí, né? Acho que ele não seria favorito, acho que o Djokovic, né, possivelmente venceria o jogo, mas a chance do Nadal estava lá. E vinha sendo uma temporada especial, porque ele estava superando lesões e superando tenistas mais jovens e passando por situações duras, né? Venceu aquela final do Medvedev no Australian Open em 5 sets, estando 2 sets atrás. Teve um jogo complicadíssimo com o Zverev em Roland Garros, teve ali uma pitadinha de sorte com a lesão do Zverev, né? Não estou dizendo que o Zverev venceria, mas Nadal, né, não precisou vencer os 3 sets para passar ali adiante. Depois pegou o Ruud na final e venceu. E estava vivo em Wimbledon, né? Acabou vencendo um jogo de quarta de final ali contra o Taylor Fritz, praticamente sem conseguir sacar direito, mas quebrando o saque do Taylor Fritz o tempo todo. Foi uma grande vitória, assim, em termos de superar dificuldades, mas não conseguiu jogar a semifinal contra o Kyrgios, e ali foi o começo do fim, né? Porque ele passa um resto de temporada praticamente sem competir. Quando ele volta na Austrália, ele faz 2 partidas ótimas em Brisbane, e aí vem a questão do quadril, ele não, né, tira ele de quadra ali, ele fica o tempo todo afastado e não consegue, né, em momento algum voltar a jogar, até o que ele jogou em Brisbane, né, nas 2 primeiras partidas desse ano, o que é uma pena. Mas acho que, assim, se tem uma coisa de positivo nesse anúncio de hoje, é que ele não é aposentadoria imediata, né? Ele dá aí um mêsinho para os fãs, para nós, nos acostumarmos com a ideia, para a gente se preparar aí, para a gente ter um mês para se preparar e nessa expectativa para a final de Copa Davis, para curtir, né, um último momento dele em quadra, seja ganhando, seja perdendo. Eu falei a mesma coisa quando o Federer, né, encerrou a carreira ali na Lever Cup. E foi um momento muito bonito, inclusive com o Nadal chorando, né, os dois ali de mão dadas em um certo momento no banco, depois que acabou a partida de duplas que eles perderam. E acho que vai acontecer algo muito parecido com o Nadal em termos de peso emocional, sabe, de carga emotiva. Não é um momento simples, né? O Djokovic fez posts hoje dizendo que vai estar lá. Imagino que outros grandes tenistas estejam lá também. Imagina a presença do Federer, se ele puder, e outros grandes. Então não vai ser algo simples de administrar, mas deve ser algo muito bonito, como foi muito bonita a despedida do Federer. E o que mais que eu posso dizer? Eu vou aproveitar e vou responder 2 perguntas que os apoiadores mandaram no grupo do Telegram, que são sempre questões muito legais de abordar. O pessoal é muito legal, entende bastante de tênis, faz perguntas inteligentes. Deixa eu achar aqui no meu laptop. Tem uma pergunta do Rafael Novaes, que é o seguinte: ele pergunta quais as principais lições que o Rafa deixa pra gente. Sei que tem bastante coisa, um legado incrível, emocionante, e se confunde muito com a história do tênis, mas o que você destacaria e também qual o seu momento preferido da carreira dele? Boa pergunta, Rafa. Outro Rafa. Eu acho que tem muitas lições que a gente pode tirar acompanhando uma carreira como a do Nadal. E eu falo isso com bastante propriedade, porque a minha carreira no jornalismo esportivo começa em 2004, quando ele estava começando ali, né? Eu já pego cobrindo tênis aquela Copa Davis de Sevilha, e é o primeiro ano que eu cubro tênis para um jornal, para um veículo esportivo, e eu acompanhei tudo, né? Desde o surgimento, e como eu falei, né, os estereótipos que vieram juntos, e como ele foi quebrando isso aos pouquinhos, como ele foi crescendo, evoluindo como tenista, como homem, como pessoa, né? Mas eu acho que muito do que muita gente aprendeu, não estou falando só de mim, mas eu acho que muita gente aprendeu a valorizar trabalho, esforço, luta, e entender que isso também é um talento.
porque a gente, quando costuma falar de talento no esporte ou no tênis, a gente costuma falar só dos virtuosos, dos Messis, dos Federers, que fazem a coisa parecer muito fácil, né? O Federer tem um talento, a mão, né? Como a gente fala no tênis, a mão, a facilidade para fazer certas coisas, né? O cara tem toque, faz o tênis parecer simples, tem uma leveza que é difícil até de descrever com um adjetivo que seja diferente de leve, porque é muito simples, né? O Messi faz isso no futebol, como outros, né? A gente pode falar de Ronaldinho Gaúcho, Maradona, outros caras muito habilidosos, assim, né? Falando só de história recente do esporte. E o Nadal mostra que, e assim, eu acho que ele conquistou muitos fãs assim também, com esforço, com trabalho, com luta e com evolução, sabe? Ele, acho que acima de qualquer coisa, eu acho que o maior legado do Nadal, ou da carreira do Nadal, é mostrar que é possível você evoluir lá em cima. Porque, e eu falo isso, eu sempre dou esse exemplo, o pessoal do Telegram está cansado de ouvir, é o seguinte, acho que não existe um tenista na história que tenha vencido, que tenha evoluído tanto depois de ganhar o primeiro slam. E se você pega o Nadal de 2005 e olha o Nadal de 2022, que ganha né, Roland Garros, é um atleta completamente diferente, né? Então, ver essa evolução é muito bonito, acho que é um exemplo fantástico para fãs, para atletas, para todo tipo de pessoa que admira trabalho, sabe? Que admira talento, mas que também admira trabalho. Um tempo atrás eu troquei umas mensagens com o chefe Felipe Bronze, que também é um fã de tênis, né? E o filho dele joga. E ele tinha feito um comentário sobre alguma coisa, era sobre cozinha, mas ele fala que ele é um grande fã do talento, mas que aprendeu a admirar o trabalho, o esforço. E eu mandei uma mensagem para ele dizendo: nossa, você descreveu a minha relação com o tênis, com Federer e Nadal. E ele respondeu dizendo que a relação dele era igual. Perdão, gente. E ele respondeu dizendo que a relação dele com o tênis era igual. Que ele aprendeu a gostar do Nadal, como eu aprendi a gostar do Nadal também, por admirar características que não são tão óbvias quando a gente olha para o esporte assim de primeira, sabe? Então acho que esse é o maior legado, de mostrar que, olha só, não é porque eu sou grande, não é porque eu ganhei uma coisa enorme que eu não posso melhorar. E o Nadal é um cara que melhora, né, horrores. É absurdo o quanto ele evolui como atleta, como tenista, de 2005 para 2022 até. Né? A gente está falando de 2022, ele tinha 36 anos. E é óbvio que Djokovic evolui muito, o próprio Federer evolui muito de 2005 até o fim da carreira, ou de 2003, né, até o fim da carreira, o primeiro slam dele, 2003, 2002, eu não lembro agora de cabeça. Mas o Nadal tá num outro patamar nesse quesito, sabe? E eu acho que esse é o maior legado, acho que esse é o maior... É o que separa ele do resto, sabe? Acho que se tem uma coisa que eu gosto de destacar na carreira dele, é sempre isso. É um cara que foi incansável nesse sentido, de querer melhorar, de melhorar, saber que melhorou, mas também saber fazer uma autoanálise, uma autocrítica sempre, e olhar para dentro e ver, puxa, melhorei isso aqui, isso aqui, isso aqui, mas e isso aqui, dá para melhorar? Puxa, dá, vamos tentar, sabe? Então, ele trocou encordoamento, trocou raquete, trocou empunhadura de saque. Ele aparece naquele US Open de 2010 sacando a 135 milhas por hora, que era uma coisa que ele nunca tinha feito na carreira. Ele faz muita coisa no começo, ali na virada de 2011 para 2012, quando ele vinha numa sequência de derrotas para o Djokovic. Ele troca de raquete, troca balanço, troca corda. Ele é um cara que busca incansavelmente evoluir. Né? O saque dele evoluiu, a devolução evoluiu, a movimentação no sentido de chegar bem nas bolas sem se desgastar tanto quanto, né, na juventude também evoluiu, a leitura de jogo dele. Então, isso é o que para mim que marca mais, sabe? Agora, meu momento preferido da carreira dele, difícil, Rafa. Acho que assim,
Me emociona, acho que é a Olimpíada. Eu tava quando ele ganha a medalha de ouro na dupla, né, no Rio de Janeiro. É um momento que eu acho muito bacana. Como eu me emocionei mais ainda na minha medalha de simples do Murray, vocês sabem o quanto eu gosto do Murray. Mas eu acho que o Wimbledon 2008 para mim é o máximo, sabe? De estar ali derrotando o rei da grama, o cara que estava sem vencer na grama, sem perder na grama mais de 60 jogos. O Nadal tinha perdido as duas finais anteriores de Wimbledon também pro Federer. Então, assim, era na época o maior obstáculo, o maior desafio do tênis mundial, derrotar o Federer na grama. E o Nadal, no fundo, sabia que para ele chegar no número 1, para ele se estabelecer como o melhor tenista do circuito, aquilo era quase necessário. Sabe? Ele podia chegar no número 1 ganhando a Austrália e o US Open, somando pontos e sem ganhar do Federer em Wimbledon. Mas ali era simbólico. E foi simbólico, sabe? Acho que tanto quanto foi simbólico para o Federer ganhar do Nadal uma final de Slam na Austrália em 2017, né? Voltando de uma lesão no joelho e tendo toda a rivalidade dele, todas as finais de Slam, todos os encontros de Slam que ele vinha perdendo para o Nadal na sequência. Mas outra situação. E para o Nadal, acho que eu vejo esse momento de Wimbledon 2008 como acho que o momento preferido. Porque ele vem de uma derrota do Ida em 2007, ele leva para o quinto set, tem uma lesão ali no quinto, mas chegou a ter chance de quebrar o Federer, não quebrou, e foi quebrado em seguida. E 2008 é uma final que ele abre 2-0, ele dá uma tremida em um certo momento, né, no tie-break. Ele perde um quarto set com um match point salvo espetacularmente pelo Nadal, um backhand na paralela monstruoso. É meu backhand preferido na carreira do Federer, inclusive. Mas e ele resiste mentalmente e tecnicamente a um dia que foi duro, que teve várias paralisações por causa de chuva, um jogo que ele perde uma vantagem enorme, mas está lá mentalmente, fisicamente no fim. E para terminar, eu vou ler aqui uma pergunta do Felipe Souza, que ele pergunta qual eu acho que foi o nível mais alto que o Nadal jogou tecnicamente e qual das voltas de lesão eu achei mais impressionante. É difícil essa pergunta do nível técnico, porque eu acabei de falar o quanto ele evoluiu, mas eu acho que o slam que mais me impressiona é Roland Garros 2008, porque é uma chave dura, é uma chave de saibristas, e ele vence ali atropelando todo mundo. Verdasco, Almagro, dá um 6-0 no Federer no terceiro set da final. É realmente indescritível aquilo ali, sabe? Acho que não é difícil até fazer essa comparação, mas eu acho que não é o nível técnico mais alto da carreira dele, mas acho que é o nível técnico mais alto que ele joga em um slam em sequência, sabe? Acho que é por aí. E sobre qual das voltas de lesão eu achei mais impressionante, acho que é de 2013, que ele tem uma lesão complicada em 2012, ele não joga o Australian Open em 2013, né, e resolve voltar na América do Sul, no Saibro, que era um circuito que ele não vinha jogando até então. E o que acontece é que ele perde, se eu não me engano, não lembro agora se é o primeiro torneio que ele disputa naquela sequência, se é Buenos Aires ou se é no Chile, mas ele perde a final pro Horácio Ceballos. Ele não estava jogando tão bem. Ele chega aqui em São Paulo em sequência e dá para perceber até que ele não andava normalmente, né? Entre os pontos. Tinha algo estranho no andar dele, no caminhar. Mas ele vai ganhando, pega o Nalbandian na final e faz a melhor partida dele no torneio, derrota o Nalbandian. Eu achava que ele perderia aquele jogo, não porque eu gosto do Nalbandian, mas porque eu ali tinha certas dúvidas sobre o Nadal ser capaz de jogar um nível alto bastante ainda naquela semana. Mas o que acontece depois dali ele deslancha, né? Ele ganha São Paulo, depois, se eu não me engano, ele ganha Acapulco, que ainda era no Saibro, e a temporada dele muda completamente a partir dali, né? E é a temporada que ele ganha, se eu não me engano, os 3 torneios da quadra dura no verão,
norte-americano, né? Cincinnati, eu não lembro se foi Montreal ou Toronto, mas o Masters do Canadá, e depois o US Open. Então, aquele ano ali, aquela volta de 2012 para 2013 foi realmente impressionante. Então, se eu fico com um, eu fico com esse aí, tá bom? E encerro aqui por enquanto e vamos em frente. Volto a gravar quando, de repente, depois dessa final de Copa Davis aí, ou quando tiver algum assunto legal. A minha ideia aqui é fazer um pouquinho mais de vídeo do que eu faço, né? Eu não sou muito fã de vídeo, prefiro gravar podcasts, até porque a gente não tem direito a usar imagens e vídeos de tênis, né? O ATP, ITF, WTA derrubam tudo. Então acho que para eu ficar falando sozinho, só eu no vídeo, às vezes eu prefiro fazer um podcast que é mais simples para editar, para colocar no ar, enfim e tal. Mas hoje eu resolvi fazer um vídeo porque eu já tinha acabado de fazer um vídeo pro UOL de manhã, eu entrei no programa ao vivo, estava aqui com a câmera mais ou menos posicionada, o assunto estava pipocando, então hoje foi assim. Tá bom, gente? Então, até a próxima, um abraço.